tem a pilha mais famosa que a gente tem no estudo, que é a pilha de Daniel. E a gente tem a pilha de Daniel justamente com zinco e cobre, tá? E aí a gente vai detalhar essa pilha, como é o funcionamento, tudo bem? Então, a gente tem aqui. Gente, só olhando para essa imagem, o que a gente dá para perceber? Que a gente tem aqui uma placa de zinco e a gente tem uma placa de cobre. O que está acontecendo com a placa de zinco? Ó, a placa de zinco está sendo corroída, a placa de cobre está aumentando aqui na sua massa, ok? Se a placa de zinco está sendo corroída, o que está acontecendo? O zinco sólido está depositando, está se transformando em íons. Então, o zinco sólido, a gente sabe que elemento sozinho, substância simples, possui número de oxidação zero, e íons possuem número de oxidação igual à sua carga. Quando a gente passa de uma carga zero para uma carga 2+, então o número de oxidação aumentou. Se o número de oxidação aumentou, o nosso elemento oxidou, tá? Então, nós vamos ter aqui o zinco sofrendo uma oxidação, tudo bem? Então, mesmo que a gente não tenha aqui, no caso, a nossa reação, tá? Os nossos potenciais, mas a gente tem a imagem que simboliza o desgaste da placa, como eu falei para vocês, e com esse desgaste da placa, a gente tem a oxidação do zinco, tá? A gente tem zinco sólido se transformando em zinco 2+. O que mais que a gente pode determinar aqui? Se oxidou, doou elétrons, deu elétrons. Se deu elétrons, a gente tem o ânodo, porque a gente tem vogal com vogal. Oxida vai ser o ânodo. O ânodo tem o polo negativo, tá? Então, nós vamos ter polo negativo e a gente tem aqui que concentra a solução pela oxidação do metal no íon. Como assim, professora, concentra a solução pela oxidação do metal no íon? Vamos lá. A gente tem uma placa de metal e essa placa de metal está sendo desgastada. Se ela está sendo desgastada, essa placa de metal está liberando íons. Se está liberando íons, a nossa solução em si está se tornando mais concentrada, tá bom? E aí a gente vem agora para o outro lado, no caso o cobre, tá? O que acontece com o cobre? Se nós temos um desgaste na placa de zinco, na placa de cobre aqui nós temos o contrário, gente. Nós não temos o desgaste, nós temos um aumento na massa da placa de cobre, tá? Tá aumentando a sua massa. Se aumenta a massa, a gente está sofrendo uma redução, tá? A gente está transformando o íon cobre 2+ no elemento cobre sólido, certo? Se está sofrendo uma redução, então nós temos aqui o cátodo. Se nós temos o cátodo, nós temos o polo positivo da nossa pilha e nós temos aqui uma diluição da solução pela redução dos íons. Se os íons da solução estão se concentrando no metal, então eu estou deixando de ter íons em solução e eu tenho assim uma solução mais diluída, ou também posso chamá-la de solução menos concentrada, tudo bem? Então, nós temos aqui uma pilha bem comum, a pilha de Daniel. A gente tem a redução e a gente tem a oxidação. A gente tem polos positivos e polos negativos. A gente tem corrosão da massa e a gente tem aumento da massa da nossa placa de metal, tá? O que a gente tem mais? O cobre é o cátodo, tá? É o polo positivo, não esqueçam disso jamais. E a gente tem aqui o ânodo, é o polo negativo, vai ser o elemento zinco, tá? A transferência de elétrons se dá como, gente? A transferência de elétrons sempre é do ânodo para o cátodo, ou seja, é de quem oxida para quem reduz, ou seja, é de quem dá elétrons para quem recebe elétrons, tá bom? E aqui na nossa pilha nós temos também essa parte aqui. Nós temos essa parte, tá? Que é chamada de ponte salina, tá? Algumas questões já vieram cobrando sobre essa ponte salina. Qual a função dela na nossa pilha? Por que ela está aí? Gente, a ponte salina, como o próprio nome já está dizendo, ela está juntando, é uma ligação entre as duas partes, e nessa ponte salina a gente tem um sal. E aí a gente lembra, sais são formados por cátodos e por ânodos, certo?
Se sais são formados por cátodos e por ânodos, tá? Cátions e ânions, perdão. Então, o que acontece? A gente viu que na oxidação do zinco, o que acontece? Desgaste da placa e aí deixa a nossa solução, concentra a nossa solução com íons 2+. Então, o que acontece? Se eu estou concentrando a minha solução com o íon 2+, o nosso sal, que está presente na ponte salina, vai fornecer a essa solução íons negativos, tá? Ânions, para controlar essa concentração que a gente tem nessa solução. Já aqui na nossa segunda parte, que é do cobre, nós temos uma diluição, porque nós temos uma redução de íons cátio 2+. Então, se eu estou diminuindo a concentração de íons, eu preciso repor essa concentração. Então, aqui vai ser depositado um cátion, tá? Então, a ponte salina, o objetivo dela, a função da ponte salina é equilibrar a quantidade de cátions e ânions que a gente tem em solução. Porque se a gente saturar muito, se a gente fornecer muitos íons para a solução, ou se a gente acabar com os íons da outra solução, a nossa pilha para de funcionar. Isso não pode acontecer. Então, essa ponte salina é meio que para equilibrar a concentração de íons que a gente tem, tanto de cátions como de ânions em solução, tá? Não é na placa de metal de um e nem do outro. Então, quando a gente fala de pilhas, a gente vai ter sempre 2 recipientes, a gente vai ter sempre 2 placas de metal, a gente vai ter um fio ligando esses 2 recipientes, que a gente vai ter a transição de elétrons por meio desse fio. Lembrem, os elétrons sempre vão de quem oxida para quem reduz, sempre do ânodo para o cátodo. E a ponte salina tem a função de equilibrar a concentração de cátions e ânions que a gente tem em solução, tudo bem? E aí, agora a gente vai ver um exemplo. Antes do exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre DDP, tá? O que é DDP, gente? A gente vê muito falar sobre isso. Diferença de potencial, que é simbolizado por essa sigla, tá? DDP, que é o quê? É o potencial de uma pilha. É quanto que uma pilha é potente ou não, tá? Então, a diferença de potencial de uma pilha é a corrente elétrica produzida a partir de 2 eletrodos por meio de fenômenos de oxidação e redução. Também podemos chamar de DDP de força eletromotriz, cuja sigla é FEM, tá? Ou de variação de potencial, cuja sigla é ΔE. Na química, a gente costuma mais utilizar DDP ou ΔE. Não que FEM não seja errado, não é isso, que a gente costuma mais utilizar essas duas siglas, tá? Como é que eu costumo calcular DDP? Coloquei aqui para vocês 2 fórmulas, tá? A primeira delas, variação de potencial é igual ao potencial de oxidação mais potencial de redução. Ou, nós temos aqui variação de potencial é igual a quem tem maior potencial menos quem tem menor potencial. Dessas 2 fórmulas, gente, a que eu costumo usar mais é essa fórmula aqui, tá? Variação de potencial é quem tem maior potencial menos quem tem menor potencial, tudo bem? Essa que eu costumo usar mais, porque eu acho mais simples de lembrar. A gente não precisa converter potencial de oxidação para potencial de redução. A gente só precisa olhar quem é o maior valor e quem é o menor valor, tá bem? E a gente consegue calcular DDP de uma pilha. E a gente pode fazer isso com o exemplo que foi dado no slide anterior, tá? Então, a gente tem aqui esse exemplo, tá? Nós temos aqui nesse exemplo uma pilha formada por um metal zinco e pelo cobre. A gente pode calcular o potencial. Então, a gente tem aqui, nós temos a seguinte forma. Nós temos uma pilha formada por zinco e por cobre. Então, vamos calcular DDP, tá? DDP, no caso, vai ser quem tem maior potencial menos quem tem menor potencial, tá? Então, quem tem maior potencial? Cobre, obviamente, que vai ter potencial de mais 0,34. Então, a gente tem aqui mais 0,34. Menos quem tem menor potencial. E o nosso menor potencial é o menos 0,76, tá? 0,76.
Então, temos aqui. E aí, se a gente resolver aqui, nós vamos ter uma DDP dessa pilha, vai ser igual a... Nós temos menos por menos, mais por mais, 0,34 mais 0,76, nós vamos ter uma DDP de 1,1 volts, tá? Nós vamos ter DDP, sempre vai ser dada em volts, e aqui nós vamos ter uma DDP com uma carga positiva. Professora, essa carga, ela pode variar, ela pode ser positiva ou pode ser negativa? Pode. O que simboliza? Quando a gente tem uma DDP positiva, nós temos um processo espontâneo, tá? Então, processos espontâneos acontecem entre pilhas e baterias. Quando a gente tem uma DDP negativa, então nós vamos ter processos não espontâneos. Se são processos não espontâneos, então acontece por meio de uma eletrólise, tá bom? Então, a carga que nós vamos ter dessa nossa reação é importante sim, tá? Então, DDP positiva, reação espontânea, acontece espontaneamente, vai ser uma pilha ou uma bateria. Reação não espontânea, carga negativa, a gente vai ter aí o processo de eletrólise, tudo bem? E aí, a gente vai agora sim resolver um exemplo, tá? Então, a gente tem aqui. No exemplo, a gente tem o seguinte: as baterias baseadas em células galvânicas como as de níquel-cádmio apresentam as suas semi-reações de redução, oxidação e redução reversíveis. Podem ser recarregadas várias vezes, apresentando, portanto, maior tempo de vida útil. A reação química global não balanceada, que ocorre durante o funcionamento de baterias de níquel-cádmio, pode ser representada pela equação a seguir. Com base nos conhecimentos sobre células galvânicas e reações de oxidação, considere as afirmativas a seguir, tá? Então, a gente vai determinar quais são as afirmativas verdadeiras e quais são as afirmativas falsas. 1. Na bateria de níquel-cádmio, os elétrons fluem do cádmio para o hidróxido de níquel, produzindo energia elétrica por meio de um processo espontâneo. Vamos lá analisar aqui, gente. A gente precisa saber quem oxida e quem reduz, tá? E aí, como é que a gente vai saber isso? Como ele nos deu a equação, a gente vai saber pelo número de NOx. Cádmio aqui tem número de oxidação 0, tá? Porque tá sozinho, substância simples. E aí a gente vai ver aqui, hidróxido de níquel, a gente vai ver número de oxidação aqui do hidrogênio vai ser mais 1, vezes 3, a gente tem mais 3, ok? Tentar fazer o mais compreensível possível, mais 3. Aí a gente tem número de oxidação do oxigênio, menos 2, vezes 3, menos 6. Então, o número de oxidação do níquel aqui deve ser mais 3, tá? Mais 3 vai ser mais 6 menos 6 igual a 0. Então, o níquel possui número de oxidação mais 3. Aí a gente vem aqui, óxido de cádmio. O oxigênio, número de oxidação menos 2. Cádmio vai possuir número de oxidação mais 2. E a gente vem aqui para o óxido de níquel, de novo, agora 2. A gente tem número de oxidação do hidrogênio mais 1 vezes 2. A gente vai ter número de oxidação mais 2, ok? A gente tem aqui, bagunçou aqui, mais 2, né? Oxigênio, a gente tem número de oxidação mais 2, vezes 2, a gente vai ter aqui mais 2, professora, menos 2. Menos 2, oxigênio, tá? Vezes 2, a gente vai ter menos 4. Então, o número de oxidação do níquel, nesse caso, vai ter que ser mais 2. Porque mais 2 com mais 2 é igual a mais 4. Mais 4 menos 4 igual a 0. Então, o número de oxidação do níquel, mais 2. Fazendo esses números de oxidação, a gente dá para determinar o seguinte. Olha o que aconteceu. Cádmio tinha o número de oxidação 0, foi para mais 2. Então, o que foi que aconteceu? O número de oxidação aumentou. Se aumentou, oxidou, tá? Então, aumentou,
oxidou. O níquel tinha número de oxidação mais 3 e o número de oxidação do níquel foi para mais 2. Então, o que aconteceu com o número de oxidação do níquel? Diminuiu. Se diminuiu, reduziu, tá? Então, vamos lá. Lembrar dos conceitos. Quem reduz é quem recebe elétrons. Quem oxida é quem dá elétrons. Como a gente vai ter o fluxo de elétrons? Sempre de quem dá para quem recebe, tá? Então, na primeira afirmativa diz o seguinte: na bateria de níquel-cádmio, os elétrons fluem do cádmio para o níquel, produzindo energia elétrica por meio de um processo espontâneo. Então, assim, a gente tem um processo espontâneo, porque os elétrons estão fluindo de quem está doando para quem está recebendo, porque o cádmio oxida, se oxida ele dá elétrons. O níquel reduz, se reduz ele recebe elétrons, tá? Então, primeira afirmativa verdadeira. 2. O elemento cádmio perde elétrons, ocasionando aumento no seu número de oxidação e atuando como agente redutor. Gente, o cádmio a gente viu que ele passa de número de oxidação 0 para mais 2. Então, ele perde elétrons sim, tá? Porque ele oxida. Se ele oxida, ele aumenta o seu número de oxidação. E se ele oxida, ele atua sim como agente redutor, ok? É sempre o contrário. Então, aqui a gente tem a afirmativa 1 verdadeira. E a gente tem a afirmativa 2, também uma afirmativa verdadeira, tudo bem? E aí a gente vai ver as demais. 1 e 2 a gente já viu que é verdade. 3. Na equação balanceada, as espécies cádmio e níquel apresentam os mesmos coeficientes estequiométricos. Vamos lá balancear a nossa equação. A gente pode fazer por tentativas e erros, tá? A gente tem aqui um cádmio. A gente tem um níquel, ok? Hidrogênios, então. Hidrogênios aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 4. Então, a gente pode colocar um coeficiente estequiométrico 2 aqui, 2 vezes 3, 6 agora. Se eu coloquei um coeficiente estequiométrico 2 no níquel, então eu preciso ter 2 níqueis também. Então, eu vou colocar coeficiente estequiométrico 2. Assim, eu vou ter 6 hidrogênios, colocando um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Com 2, 6 hidrogênios também. Oxigênios, 2 vezes 3, 6 oxigênios. Oxigênios eu vou ter 2 vezes 2, 4. Com 1 da água, 5. Com 1 do óxido de cádmio, 6. Então, coeficientes estequiométricos vão ser 1, 2, 1, 2, 1. Na nossa terceira afirmativa, diz: na equação balanceada, as espécies cádmio e níquel apresentam os mesmos coeficientes estequiométricos? Não. Cádmio vai apresentar coeficiente estequiométrico 1 e hidróxido de níquel 3 vai apresentar coeficiente estequiométrico 2, tá? Então, está falso essa afirmativa. Afirmativa falsa. 4. Quando a bateria de níquel-cádmio está funcionando, o eletrodo hidróxido de níquel 3 é oxidado no cátodo a hidróxido de níquel 2. Vamos lá. O que acontece com o níquel? A gente vai voltar aqui na nossa reação. Gente, a gente viu que o cádmio ele vai de 0, para mais 2. Então, aumentou o número de oxidação, oxidou. A gente viu que o níquel aqui vai o número de oxidação mais 3, tá? Para mais 2. Então, foi o que aconteceu com o número de oxidação? Diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Se reduziu, é o cátodo, ok? Então, vendo isso, a gente vê que quando a bateria está funcionando, o eletrodo de hidróxido de níquel 3, ele é oxidado. Gente, ele não é oxidado, tá? O hidróxido de níquel 3, ele é reduzido, tá? Ele é reduzido. E outra coisa que também daria para determinar que a nossa afirmativa está errada. Vogal, consoante com consoante. Então, quem oxida, tá? Quem oxida é o ânodo, ok? Não esqueçam disso, conceitos importantes. É o ânodo. Quem reduz, nós temos sendo o
cátodo, tá? Conceitos muito importantes. Cátodo. A gente tem também o ânodo, gente, caracteriza o polo negativo de uma pilha e o cátodo caracteriza o polo positivo de uma pilha. Quem oxida dá elétrons, quem reduz recebe elétrons. Então, o fluxo de elétrons é sempre do ânodo para o cátodo, tá? Elétrons sempre vão fluir dessa forma. Então, a gente viu que 4 é falso, porque quem oxida não pode ser o cátodo, tá? E o níquel, o hidróxido de níquel 3 não é oxidado, ele é reduzido. E a afirmativa 13 também está falsa. Então, a gente pode determinar que estão corretas afirmativas 1 e 2. Então, a gente tem letra certa, letra A. Gente, conceitos importantes de pilhas, tá? De pilhas, eletroquímica. Nós temos reações que acontecem por meio de eletricidade. Pilhas e baterias vão ser processos espontâneos. Se são processos espontâneos, nossa DDP sempre é positiva. Como que eu faço o cálculo de DDP? DDP é igual ao maior potencial menos o menor potencial, ok? A gente tem, para que uma pilha funcione, a gente sempre tem que ter dois metais, a gente tem que ter alguém oxidando e alguém reduzindo. Oxidar é dar elétrons, reduzir é receber elétrons. Quem oxida caracteriza o nosso ânodo, tá? Quem reduz caracteriza o nosso cátodo. O ânodo é o polo negativo da pilha, o cátodo é o polo positivo. O fluxo de elétrons sempre vai de quem dá elétrons para quem recebe elétrons, então sempre vai do ânodo para o cátodo, certo? Então, espero que vocês aprendam os conceitos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula.